Então vamos lá, gente. Boa noite. Não consigo ver vocês, tá? Só para avisar. Qualquer coisa, a Letícia vai me interromper em algum momento para tirar qualquer dúvida, tá? Eu escolhi fazer a prova do Enem 2019, de história, a parte de história, claro. Quem tiver a provinha em casa e quiser pegar rapidinho aí, é uma boa. Quem não tiver, tá tranquilo, porque as questões estão aqui certinhas, tá? Eu também fiz uma ordem ali, que eu fiz uma ordem cronológica, para facilitar o entendimento mesmo, não fiz a ordem do Enem, e a numeração também não é a numeração do Enem, até porque as provas vão variar, né? A numeração e também as questões. Então, e aí eu vou iniciar mesmo falando da prova em si, até porque eu acho importante falar, porque a gente só teve uma prova aí também, né, após as mudanças que iriam fazer no Enem, não tiveram muitas mudanças, mas é importante a gente trazer elas, tá? Sobre o seu Diego Gambier, tá, de História. Eu estou fazendo essa parceria com o Sinamage aqui, né? Já fiz uma outra vez um vídeo também falando sobre as questões mais comentadas, né? Enfim, o que mais cai no Enem, na verdade. E eu vou trazer, eu também sou integrante da Um Pouco, da arroba underline Um Pouco, que é uma página que aborda vários conhecimentos gerais que são importantíssimos. Enfim, e também sou integrante agora do História da Ditadura, que também é outra página importantíssima que fala sobre a ditadura militar brasileira, mais especificamente, mas também aborda outras ditaduras. Também é interessante vocês seguirem, enfim, essas duas páginas vão trazer, de alguma forma, conteúdos para vocês que vão ajudar com certeza, tá? Na provinha do Enem de vocês também e para a vida, né? Que é sempre bom. Beleza? Vamos lá. Galera, essa aqui eu não vou falar totalmente da questão em si. É claro que eu vou abordar a questão, vou corrigir a questão, mas vocês provavelmente já fizeram essa questão em algum momento na vida, as questões do Enem do ano passado. Então, eu vou pegar algum tema ali que perpasse, esteja presente na questão, e eu vou falar mais sobre esse tema. Acho que dessa forma é melhor para todo mundo, tá bom? Enfim, essa daqui é uma questão de idade antiga, tá? Da Antiguidade Clássica, que o que mais cai no Enem normalmente é ali a questão relacionada a Roma e Grécia, né? E os pontos que mais caem eu vou falar para vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Antiga, mais especificamente na Grécia, beleza? E como ela pode cair no vestibular de vocês. Galera, a Antiguidade Grega é sempre importante, porque muitas vezes ela cai, e muitas vezes ela cai trazendo a questão da democracia em Atenas e trazendo uma certa comparação com a democracia do tempo atual, né? Vira e mexe, eles procuram trazer essas diferenças, né, semelhanças entre essas duas democracias. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que a democracia que a gente fala na Grécia é em Atenas, tá? Isso é um erro muito comum que acontece, né, de muitas pessoas ligarem a democracia diretamente à Grécia, mas não, existiam várias cidades-estados que eram aristocráticas, que eram oligárquicas, tá tudo bem? Que eram monarquias, enfim, das mais diversas. Então, a gente não pode colocar ali a Grécia como uma democracia na Antiguidade Clássica. Na verdade, não é isso. Tudo bem? A democracia é só em Atenas, como eu coloquei para vocês, né? E a gente vai falar uns pontinhos aí importantes dessa democracia, tá? E aí eu coloco um deles, ela ser democracia direta, que já diferencia da nossa democracia atual, né? A nossa democracia é representativa e ela é indireta, ou seja, a gente vota em quem vai lá criar as legislações, enfim, as leis, né? Os deputados, os vereadores, o prefeito, né? Naquela época, na verdade, a democracia era direta, tá? A participação acontecia diretamente do cidadão. Tudo bem? Quem era considerado cidadão era só ateniense. E quem são os atenienses aqui? Na verdade, são os homens atenienses, né? Que são de pai e mãe atenienses, ou seja, estrangeiro não estava dentro dessa democracia, né? Não participava dessa democracia, escravizado muito menos, e mulheres também não, tudo bem? Então, ela é exclusiva ali, ela é bem excludente, na verdade, né? E colocada apenas para os homens de pai e mãe atenienses, tudo bem? E ela tinha uma base muito aristocrática. O que significa isso? Era de famílias de, enfim, atenienses já, que passavam as gerações, enfim, passavam de herança as terras, enfim. Então a gente tem uma elite também muito aristocrática nesse momento, né? E com a base da riqueza naquela época era a terra. Quem detinha a posse de terras, mais terras, com certeza era essa aristocracia. Tudo bem? E um outro ponto importantíssimo também era que havia escravidão, né? Uma democracia a gente pensa que não faz sentido ter escravidão, né? Então por isso que também diferencia da nossa democracia atual.
E a escravidão também diferencia para a escravidão que a gente conhece como a moderna, né? Da Idade Moderna, aquela escravidão que a gente fala em Brasil colonial, enfim, ali do Atlântico. Essa escravidão ela era diferente porque a escravidão acontecia, as pessoas eram escravizadas através de guerra ou por dívida, tudo bem? Então já diferencia muito da escravidão moderna, que aí está muito mais ligada à questão da venda de escravizados, enfim, essa pessoa ela se tornava posse do escravocrata, tranquilo, que também era diferente dessa época da antiguidade grega. Tudo bem? Só para falar um pontinho com vocês, quando a gente vê em Roma caindo, ela muitas vezes cai ali voltado para um aspecto para o direito romano, porque o direito romano ele também estava muito envolvido ali, né? Está envolvido até hoje na nossa legislação, no nosso Código Penal, enfim, o direito romano teve um papel fundamental ali na construção do Código Civil Napoleônico, por exemplo. Então, a gente tem uma influência muito grande do direito romano também. Então, vira e mexe, cai no Enem, dando essa questão. Tá? Então, se vocês quiserem dar um enfoque, eu acho melhor vocês darem enfoque nesse relacionado à Grécia, né? À democracia, ao sistema político, e a Roma, ali, o direito romano, né? Que eu acho que são pontos importantes. E aí a gente volta para a nossa questão, tá? E aí eu vou ler com vocês aí. E vou dar um tempinho também, rapidinho, para vocês verem a resposta, tá? Vamos lá. Texto do Ciro Flammarion Cardoso, A Cidade-Estado Clássica. Beleza? Falando em cidade-estado, vai estar falando provavelmente aqui de antiguidade, né? Vamos lá. A soberania dos cidadãos dotados de pleno direito era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito. Olha aqui que eu marquei, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres. Ou seja, o texto já denota também que se tem homem livre, tem escravizado. Tudo bem? Sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Vamos lá. O que a questão quer dizer? Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Vamos lá. Qual era o critério presente para a participação política nessas cidades-estado? Então, vamos lá. Já lendo aqui devagarzinho. A resposta já está na A. Oi, desculpa. A Karina respondeu controle de terra. Perfeito, Karina, perfeito. Controle de terra, da terra, isso aí. A riqueza, o sinônimo de riqueza naquela época era você ter controle de terra. E quem tinha esse controle de terra era aquela família já, né, que, enfim, passava de pai para filho. Isso denominava a sua posição ali na sociedade grega, né? Isso denominava se você participava ou não politicamente, enfim, isso era um critério muito utilizado, tá bom? E essencial nessa lógica desse regime político. Beleza? Vamos lá. Seguindo, a gente tem na Idade Média, né? A questão da Idade Médiazinha aqui que eu peguei. Tá vendo que eu tô colocando em ordem cronológica? Não é assim que aparece na prova, né? Tô facilitando aqui para a gente facilitar o nosso pensamento também. E aqui, Idade Média, a gente vai falar sobre cidade medieval, tudo bem? Que já está falando aqui de cara, né? E quando a gente fala de cidade medieval, está falando da Baixa Idade Média, ou seja, já no final da Idade Média, tudo bem? E antes de falar, vou trazer um pontinho aqui que eu acho importante a gente saber. Quem quiser copiando, pode copiar também, tiver com um caderno do lado, é importante da mesma forma. Quem quiser também pegar depois, pega depois comigo, sem problema algum, tá? Vamos lá, vamos entender a Idade Média. O Enem ele faz muita questão também comparativa, né? Como já falei para você. Então, vira e mexe, ele está colocando ali semelhanças e diferenças entre alguns pontos, né? E entre estruturas, entre idade moderna, idade média também, isso é muito comum acontecer, né? Vamos primeiro ver a cidade medieval. Que a cidade medieval, a gente está dentro da Idade Média, como eu falei para vocês, já na baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, tranquilo? E a gente tem uma estrutura feudal. Essa estrutura feudal, ela possui uma descentralização política grande, né? A gente não vê uma centralização política, a gente vê uma descentralização política. Ah, professor, o que quer dizer isso? Descentralização política, se vocês lembrarem, lembra que existiam vários feudos, né? E cada feudo era organizado de uma forma, né? Cada senhor feudal cobrava o seu determinado imposto. Então, não existia uma centralização política, existia um processo contrário, existia uma descentralização política. Tranquilo? Isso é um ponto essencial da Idade Média, tá? O que a gente vê também no período da Baixa Idade Média, até o seu fim, né? E outro ponto importantíssimo, que vocês já estão carecas de saber também, é o maior poder político da Igreja Católica. Não só poder político, mas cultural, religioso, obviamente.
A Igreja Católica vai ter um papel fundamental na estrutura daquela, daquele tempo, da Idade Média, né? A gente vê isso, enfim, vocês já viram várias vezes, né? A famosa piramidezinha, que tem um clero lá em cima, né? Então, basicamente é isso, né? A estrutura feudal, ela tem um poder da Igreja Católica, comandado com certeza pela Igreja Católica. Tem muitas terras, muito poder econômico, muito poder político, tá? E isso vai se diferenciar do quê? Da nossa idade moderna. Que aí a gente entra na formação dos estados absolutistas modernos. E aí, galera, a gente vai pensar uma estrutura absolutista que é ao contrário da estrutura feudal, né? Essa estrutura absolutista ela vai ter uma centralização política muito maior, né? E essa centralização política vai ocorrer o quê? Em torno da figura do rei, em torno da figura do Estado. Então, na Idade Moderna, a gente vai ver essa estrutura cada vez mais aparecendo. Ah, professor, quer dizer que o rei comandava em tudo, enfim, ele sozinho resolvia tudo? Não, não é assim também, né? A gente sabe que a igreja tem ainda um papel muito importante, a gente sabe que a burguesia uma classe fundamental na estruturação do absolutismo, da formação dos Estados modernos, porque a burguesia que também tinha o capital financeiro, né, que era muito importante nessa época, tudo bem? E essa idade moderna, a gente está falando ali do processo de colonização que a gente vai ver, né? No Brasil colonial, na América colonial, tudo bem? Esse é o Estado absolutista moderno que vai começar a se organizar nesse período. Tranquilo? Estado absolutista, como a gente já sabe, né? É a figura ali do rei, ele tem o poder, né? Absolutismo é o poder ali concentrado na mão do rei. Tranquilo? Isso é muito importante, isso cai muito no Enem, tá? Isso é muito comum cair. Essa mistura, enfim, essas comparações que vão ocorrendo, tanto através de semelhança quanto através de divergências, né, entre um e outro, entre uma estrutura e outra. Tudo bem? E aí já falar um pouquinho da cidade medieval, né? Antes de voltar para a questão. Galera, a cidade medieval, como eu falei para vocês, era ali no baixo, na Baixa Idade Média, e que cada vez mais ela vai começar a crescer, né? Ela vai ter o feudalismo muito forte, os feudos, a agricultura muito forte, mas ao mesmo tempo também uma cidade começa a construir mais, se fortificar cada vez mais, né? E a gente vai ver muito essas fortalezas. Isso aqui é uma imagem mais recente, né? Obviamente, mas é mais ou menos a mesma estrutura, é a mesma estrutura, na verdade. E essa fortaleza ali, ela tem um objetivo, ela tem um objetivo de proteção, ela tem um objetivo, inclusive, de trazer os burgos, que eram onde faziam os comércios, né? A burguesia que estava em ascensão ainda nessa época, na Idade Média, né? Que vai fazer o seu comércio e tal. Esses burgos começam a adentrar nessas fortalezas, levam para dentro das fortalezas os senhores feudais, né? Para, enfim, conseguir o imposto ali. E para o burguês também era bom que tinha proteção, beleza? Porque era muito comum haver saques, enfim. Eles podiam ser saqueados constantemente nos burgos e tal. Então, essa estrutura de proteção das fortalezas, elas davam ali uma sensação que era real de proteção, tranquilo? Inclusive para essa classe burguesa que está em constante ascensão, né? Vocês lembram bem? Na Baixa Idade Média que essa burguesia começa a aparecer. E aí vai cada vez mais crescer, né? Pela Idade Moderna, até na Idade Contemporânea, ali com a Revolução Francesa, chegar ao seu ápice. Tudo bem? Vamos lá para a questão rapidinho. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma cidade de abundância, concentrada num pequeno espaço, em meio a vastas regiões pouco povoadas. Aqui, galera, é mais ou menos essa lógica aqui, né? Vastas regiões pouco povoadas e a cidade concentrada aqui, né? Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, ou seja, tem muito comércio ali dentro dessa cidade medieval, onde se articula o artesanato e o comércio sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho. O gosto pelo negócio, pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza, ponto, é ainda o sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres, ou seja, sensação de proteção aqui, beleza? Então, ela tem um elemento, né? Já estou dando um spoiler para a resposta. Tem um elemento arquitetônico ali que dá essa sensação de proteção. Vocês podem ver que essas questões estão muito interpretativas, né? Essa principalmente, né? Ela tem na interpretação você consegue acertar a questão com mais tranquilidade. Então, isso é um ponto positivo que vocês podem pensar para o Enem 2020, né? Vocês terem cuidado em interpretar a questão pode ser um diferencial para vocês. Tudo bem? No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a
A Karina respondeu letra E. Beleza, Karina tá acertando tudo. Karina é gabarito, só gabarito. É isso mesmo. A permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, né? As muralhas, as fortalezas, elas vão ter bastante essa função aí. E como eu falei para vocês, essa função para a classe burguesa também. Tranquilo? A gente podia pensar em outros aqui, ó. Vamos dar uma lida nas outras alternativas, ó. Emancipação do poder hegemônico da realeza. Não, na Idade Média não tem um poder hegemônico da realeza, né? Aceitação das práticas usuárias dos religiosos. Também não parece ter muito a ver, né? Independência da produção alimentar dos campos. Também não tem nada a ver com, parece que não tem nada a ver com o texto. Superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não, na verdade, a gente está vendo aqui um crescimento dos ofícios. O que são os ofícios? Os ofícios é onde os artesãos começam a trabalhar, né? A associação de trabalhadores ali começa cada vez mais a se estabelecer nas cidades. Tudo bem? Então, na verdade, a gente tem um crescimento disso, nem é superação, não. Pelo contrário. Tudo bem? E no final, que a gente tem um gabarito, permanência dos elementos arquitetônicos de proteção, tá? Uma fortaleza que eu mostrei para vocês que era essencial nessas cidades medievais. Tranquilo? Vamos lá, galera. Outro ponto importantíssimo aqui da questão, né? Idade moderna. Isso cai bastante também. E mais especificamente aqui a Contra-Reforma Católica. Ah, professor, por que você sabe que é contra a Reforma Católica? Olha aqui, Concílio de Trento. O Concílio de Trento é medida contra a Reforma Católica, tá? Só para saber, beleza? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso antes de voltar para a questão. Galera, para a gente falar sobre a Contra-Reforma Católica, a gente tem que lembrar um pouquinho da Reforma Protestante. Vocês já devem lembrar bem essas figurinhas aqui, né? O Martinho Lutero e o Calvino, né? Dois protestantes, dois que surgiram ali da Reforma Protestante, né? Que protagonizaram a Reforma Protestante. Gente, o que foi essa Reforma Protestante? Vamos lá. A gente está vendo aqui o início da Idade Moderna, beleza? A gente está vendo aqui cada vez mais uma perda de poder político, cultural, religioso, econômico da Igreja Católica. E a Reforma Protestante foi um momento crucial para a Igreja Católica, de perda, né? De derrota. Por quê? Porque a partir do momento que entra essas novas religiões, enfim, como o luteranismo ou o puritanismo, a igreja vai perder o monopólio do cristianismo. O que significa isso? Não só mais a igreja católica vai deter ali, né, como a religião do cristianismo, né? Beleza? Agora, outras religiões vão estar também na jogada. Dentre essas, a do Lutero, né, que o Lutero, inclusive, iniciou essa reforma, né? Lembrando que, inicialmente, Lutero quis só reformar, de fato, a Igreja Católica, mas, em determinado momento, houve o rompimento, houve a necessidade do rompimento. E o João Calvino, que também foi um cara que seguiu depois de Lutero, também foi um cara que também se inspirou muito em Lutero, tá? E que produziu essa reforma protestante. E como eu falei para vocês, a partir dessa reforma protestante, a gente vai ver mais ainda um decaimento da Igreja Católica. Ah, professor, e a Igreja Católica vai ver tudo isso e vai ficar de boa? Não. E é aí que a gente entra na Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma é uma ideia, é uma reação a essas reformas protestantes que estão ocorrendo na Europa nesse período, na Idade Moderna, né? A Igreja Católica vai começar a ver que está perdendo muito espaço, está perdendo muita força, e por isso ela vai iniciar uma chamada Contra-Reforma Católica. Por onde ela vai iniciar essa reforma? Através das organizações dentro do Concílio de Trento. Ocorreram vários concílios de Trento ao longo da história, tiveram alguns e algumas medidas eu coloquei para vocês. Gente, nesse Concílio de Trento estão ali os bispos, né? Então, o Papa também tem enfim, tem um poder central no Concílio de Trento, tem os cardeais, enfim, várias figuras ali do meio do clero para, enfim, pensar formas de voltar a ter um poder maior, né? Porque eles estão vendo esse poder sendo perdido. É claro que, calma aí, a Igreja Católica ainda é totalmente forte, né? Ela é muito forte nesse período, tá? É o que vai haver uma ruptura, uma crise, tudo bem? E que ela vai tentar contornar ela através de outras medidas, beleza? E três delas eu coloquei aqui para vocês, que eu considero uma das mais importantes. É a reafirmação dos dogmas. O que significa isso? Os dogmas doutrinários que foram questionados na Reforma Protestante, a Igreja Católica vai reafirmá-los, ou seja, vai falar, é isso aí, entendeu? Basicamente isso. Então, os dogmas que Lutero questionou, Calvino questionou, eles vão ser reafirmados, tudo bem? A gente vai ver uma reativação da Inquisição, né? A Inquisição que teve muito tempo presente na Idade Média, a gente vai ver uma reativação dela, para que servia a Inquisição? A Inquisição servia para perseguir, né, qualquer cristão que estivesse saindo ali da régia do cristianismo, beleza?
da Igreja Católica, é claro, né? Do catolicismo em si, não das outras religiões. Beleza? Outro ponto importantíssimo é a criação das companhias religiosas, tá? Que, como a gente conhece, tem a Companhia de Jesus, que ficou muito marcada aqui no Brasil, né? Teve um papel aí importante dentro da colonização, enfim, na relação com os povos indígenas, né? Em relação complicada, é claro, mas tem um papel fundamental. E a ideia das companhias religiosas, da Companhia de Jesus, né? Era o quê? Expandir a fé, fazer com que a fé chegasse, a fé católica chegasse em outros lugares, né? Para que não chegasse a reforma protestante, né? Os ideais protestantistas. Tudo bem? Beleza? É basicamente isso, essa lógica. Então, nesse momento, como vai demonstrar o texto, a igreja vai começar a tomar algumas medidas para tentar fazer com que ela, né, ela acesse mais gente, né? As pessoas, enfim, inclusive ter práticas de sincretismo, que a gente vai ver constantemente dentro da igreja católica, e é isso que vai apontar aqui a questão. Vamos lá, que eu marquei alguns pontos importantes. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. O que significa festa sincrética? É você juntando ali alguns ideais, enfim, de religião ou laicos mesmo, como é o caso dessas práticas com fogo. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com seus tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João, né? Tem aí tudo a ver com a nossa festa junina. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Ou seja, galera, olha a igreja aqui mudando, né, se adaptando aos novos tempos, por dizer assim, né? Você está vendo ali que na Idade Média, anteriormente, né, anteriormente ao Concílio de Trento, ela não aceitava essas práticas. Após o Concílio de Trento, ela começou a aceitá-las e torná-las, inclusive, da doutrina cristã. Isso acaba adquirindo o quê? Mais adeptos. A igreja fez isso muito durante vários momentos da sua história, né? Tanto que as figuras dos santos que a gente conhece hoje muito na igreja católica, não era permitida, né? Porque, enfim, o culto era só Jesus Cristo, mas, enfim, a necessidade ali de ter uma localidade, né, um santo local, era muito comum, né? Era muito necessário ali para determinada população, enfim. E elas começaram a utilizar, né, e se apropriar das figuras e criar os santos, né? Que a gente vai conhecer uma série de santos aí que hoje tem na Igreja Católica. Tranquilo? Então vamos lá. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em promoção de atos ecumênicos, fomento de orientações bíblicas, apropriação de cerimônias seculares, retomada de ensinamentos apostólicos, ressignificação de rituais fundamentalistas. Então, galera, essa daqui pode ser um pouco mais difícil, mas porque uma palavrinha pode complicar vocês. As meninas aqui, a Ana Angélica e a Karina, acham que é a letra C. Perfeito. Letra C. A apropriação de cerimônias seculares. O que é cerimônia secular? O que é secular? Secular é laico, né? Essas práticas aqui do fogo, né, que ele está falando aqui no texto, elas eram práticas laicas, pagãs, ou seja, que não existia, não tinha religião envolvida, beleza? E essas, né, a Igreja Católica, ela se apropriou dessas práticas, tudo bem? A apropriação de cerimônias seculares. Para quê? Para ganhar mais adeptos. Enfim, a cultura local, ela vai movimentar muito o que a igreja também vai fazer, né? Porque ela não é boba nem nada. Tranquilo? Então, beleza. Karina e Ana que responderam? Isso. A Ana Angélica e a Karina. Beleza, show. Parabéns. Perfeito. Acertando tudo. Vamos para a quarta questão: mercantilismo versus liberalismo. Essa daqui é fácil de identificar, né? Se a gente olhar bem, eu sempre peço para vocês olharem as referências, tá? Porque ela vira e mexe, ela pode ajudar a gente de alguma forma. Essa aqui tem um papel fundamental também, ó. A referência aqui, se eu vou direto na referência do texto 1, ela já está me dando o que vai falar, mercantilismo, né? Quem escreveu foi Perry Anderson, historiador, né? E aqui no texto 2, a gente tem o A. Smith, famoso Adam Smith, que escreveu Riqueza das Nações, o cara do liberalismo econômico,
Então, mesmo sem saber aqui, de alguma forma eu já sei o que se trata a questão, né? Isso pode ajudar vocês muitas das vezes, tá? Tranquilo? Então, sempre dê, pô, tá incluído na questão também, dá uma olhada na referência, ela pode trazer alguma luz. Tudo bem? E daqui a pouco a gente vai entrar sobre isso. Para isso, eu vou diferenciar os dois, galera. Eu vou diferenciar o mercantilismo do liberalismo econômico. São duas políticas econômicas, né, totalmente diferentes, né? O mercantilismo, ele nasceu ali, ele se propagou, ele cresceu durante o século XVI, que como a gente está vendo aqui nas imagens, o mercantilismo é onde está ali o momento da Idade Moderna, né, das grandes navegações, beleza? Do Estado absolutista, tudo bem? O mercantilismo está nesse meio aí, está nesse bolo aí, tranquilo? E o liberalismo econômico do Adam Smith, que ele vai criar essa teoria, né, no século XVIII, que é o século das luzes, se vocês lembram bem. O Adam Smith está dentro aí dos pensadores iluministas, né? Ele é um deles aí que está nesse meio aí questionando a sociedade que vive, enfim. Os iluministas tiveram esse papel. E o Adam Smith vai falar muito sobre liberalismo econômico. Cuidado, não é o liberalismo político, tá? Existe diferença entre um e outro, existe semelhança também. Mas o liberalismo político a gente vai ver em Locke, né? Locke, inclusive, no século XVII, que ele vai escrever sobre liberalismo político, inspirado na Inglaterra, da monarquia parlamentar inglesa, enfim. O liberalismo político é diferente do econômico. Tranquilo? E aí, o mercantilismo, a gente fala de uma forte presença do Estado, tá? O Estado vai ter papel fundamental, o rei, né, representante desse Estado, vai ter um papel fundamental na economia, tudo bem? Ele vai, enfim, realizar empreendimentos, vai ter um papel fundamental, tá? Durante todo esse período da Idade Moderna, tranquilo? Já pelo lado do liberalismo econômico, pelo menos na sua teoria, ele defende uma ausência do Estado na economia, ou seja, uma ausência da interferência do Estado na economia. Galera, é muito comum cair liberalismo econômico, tá? Liberalismo econômico compara, enfim, com o desenvolvimentismo, lá na frente no Brasil, inclusive. Vira e mexe tem questão abordando sistemas, tá? É importante vocês saberem a diferença. O mercantilismo também tem um protecionismo alfandegário. O que é esse protecionismo alfandegário? É a criação de impostos, né? Impostos sobre os produtos importados, tudo bem? Para valorizar o produto nacional, tá? Isso também esteve muito presente nas práticas mercantilistas, tudo bem? Coloquei algumas características principais aqui, mas há outras, tudo bem? Há várias dentro do mercantilismo, importantes, inclusive. Tá? E o liberalismo econômico, ao contrário, defende a livre concorrência, defende a não intervenção do Estado, a empresa, enfim, o capital, o mercado se autorregularia, tudo bem? Não haveria necessidade do Estado intervir, beleza? E é isso que o pensador, o Adam Smith, defende, tranquilo? Então aqui já tem mais ou menos a ideia da questão em si, tá? Mesmo não sabendo todo esse conteúdo, se vocês lerem o texto, também essa questão dá para você pegar pelo texto com tranquilidade, tudo bem? É uma questão também interpretativa, bem interpretativa. Vamos lá, texto 1 do mercantilismo. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina, que eram as grandes navegações, engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Burguesia incipiente é a burguesia que está crescendo ali. Né? Como eu falei para vocês também, o absolutismo, o mercantilismo também tá junto com a burguesia ali de alguma forma. Ela não é protagonista, mas ela tem um papel fundamental. Tranquilo? E no texto 2, a gente tem as interferências da legislação, das práticas exclusivistas, ou seja, legislação do Estado, tudo bem? Das práticas exclusivistas, restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. O que é essa lei natural? Como eu falei, que a economia se autorregularia, não precisaria do Estado. É isso que está abordando a questão. Tranquilo? Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de. Então, está querendo aí um ponto de cada, né? Um ponto do mercantilismo, um ponto do liberalismo nessa questão, colocando como opostos entre si, né? A valorização do pacto colonial, tá? Por um lado, dá certo, no mercantilismo faz sentido, e no liberalismo, combate à livre iniciativa, ao contrário, né? Há um apoio à livre iniciativa, tá? Que é uma característica muito forte do liberalismo econômico. A B, defesa dos monopólios régios, e do liberalismo, o apoio à livre concorrência. Parece estar certo, né? Defesa dos monopólios régios
é o monopólio ali do rei, né? Então, o Estado ali que comanda essa economia, tudo bem? Então, há uma defesa, claro, explícita dos monopólios, régios, enfim. O mercantilismo ele produz o monopólio, né? O liberalismo econômico vai ser contra o monopólio, tranquilo? Beleza? Questão 4, tranquilo. Gabarito, letra B. Defesa dos monopólios régios em relação ao mercantilismo. Apoio à livre concorrência em relação ao liberalismo econômico. Tudo bem? Vocês viram que essa questão dá para fazer só, né, tendo uma leitura mais clara ali do texto, né, dos dois textos. Tranquilo? E que eu falei para vocês, isso aqui o Enem sempre faz, né? Texto 1, texto 2. Isso é muito comum, tá? Colocando ali ideias opostas até. Tranquilo? Então vamos seguir. E aí, essa questão aqui de colonização da América, né? Como já sei que a colonização da América, já olhei aqui História das Colonizações, né? Na referência, mole. E aqui está falando, enfim, do Peru, Panamá, Chile, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui, na verdade, ela está tratando ali um período da colonização da América, mais específico em relação à Inglaterra, né? Mas eu quero que vocês saibam isso aqui, que eu acho extremamente importante. Muita gente fica na dúvida e muita gente às vezes não para nem para pensar o que seria essa palavra. Essa palavrinha ela vai ajudar você em vários momentos ali para estudar a história, tudo bem? Em vários períodos a gente fala sobre colônia. O que é colônia nesse momento na Idade Moderna, né? Das grandes navegações? A gente tem do lado a colônia, do outro a metrópole. Para utilizar como exemplo, eu vou colocar a relação entre o Brasil e Portugal. Tranquilo? Claro que a bandeira do Brasil não é essa. E a bandeira de Portugal também na época não era essa. Tudo bem? Só para representar. O que o Brasil faz? O que a colônia faz? A colônia ela vai enviar as matérias-primas, né, para a metrópole. Ou seja, a metrópole vai lá, pega as matérias-primas e leva para comercializar, enfim, na Europa ou em qualquer país que eles quiserem. Tranquilo? Então, vai ter esse papel fundamental de extração ali das matérias-primas, né? Aí seja açúcar, mineração, algodão, café, enfim, qualquer desses produtos aí mandados para a metrópole. Tranquilo? E aí, nessa relação contrária, a metrópole vai vender os produtos manufaturados. Agora eu pergunto para vocês responderem na cabecinha de vocês aí. É, o Brasil, ele pode enviar matéria-prima, né, as colônias, né, os colonos podem enviar matéria-prima para outro país sem ser a metrópole, sem ser, no caso, Portugal? Não. O país pode receber produtos sem ser os produtos manufaturados de Portugal? Não. É uma relação exclusivista. O exclusivismo colonial é isso, o pacto colonial é esse, tranquilo? Essa relação ela tem que estar muito clara entre esses dois, enfim, essas duas regiões, né? A colônia, né, que é submissa à metrópole. Ao contrário, Portugal pode fazer o que quiser, pode vender para quem quiser, pode enviar matéria-prima para quem quiser, pode. Portugal está liberado, tranquilo? Então isso aqui, essa formulazinha aqui para a gente saber, ela delimita bastante o que é a colônia, o que é o exclusivismo colonial, beleza? E a gente vê, inclusive, lá mais para frente, quase na independência, quando chega Dom João em 1808, a gente vai ver que, assim que Dom João chega, ele vai abrir os portos das Nações Amigas, vai começar a comercializar com a Inglaterra. Ou seja, o pacto colonial deixa de existir, porque você não está fazendo economia agora só com Portugal, está fazendo economia com a Inglaterra, com outros países, tudo bem? Então, isso era fundamental para estabelecer um pacto colonial, exclusivismo colonial, a relação entre colônia e metrópole. Tranquilo? Isso acontece também em grande parte na América Espanhola, tá? E de uma forma diferente na América Inglesa, que é um pouquinho diferente, mas não é o caso do momento. Tranquilo? Beleza? E a gente volta para a questão. O que trata a questão? Essa também dá para pegar pela interpretação. Como eu falei, a prova de 2019 foi bastante interpretativa. Vamos lá. Questão 5. A ocasião fez o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Beleza. Francis Drake roubou, pirataria da Espanha, tudo bem? Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth, que é a rainha da Inglaterra, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Pacífico e depois pelo Índico. Ora Internet, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses.
Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Galera, tá falando de uma prática que é muito comum no mercantilismo nessa época e principalmente pela Inglaterra, que era a pirataria, era saquear, roubar os produtos. A Inglaterra tinha enfim, tinha uma marinha que era gigantesca, né? Era mais conhecida, né? Era uma potência na época e era comum ela saquear navios de outras potências, né? De outros países europeus que vinham trazer, enfim, mercadorias lá das suas colônias. Tranquilo? A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme está no texto, foi o meio encontrado para. A tática adotada pela Inglaterra no século XVI, conforme citado no texto, foi o meio encontrado para. Vamos pensar agora isso aqui. Restabelecer o crescimento da economia mercantil. Restabelecer o crescimento? Na verdade, a Inglaterra estava em pleno crescimento nessa época. Talvez não faça sentido essa. Conquistar as riquezas dos territórios americanos? Faz sentido, né? Tá, faz sentido. Legalizar a ocupação de possessões ibéricas? Não. As meninas aqui, Diego, a Karina e a Gabi falaram que acham que é letra B. Beleza, perfeito. Já deram spoiler aí, já deu spoiler perfeito. Conquistar as riquezas dos territórios americanos, beleza? Isso era uma prática muito comum da Inglaterra. Lembrando que esses territórios americanos, a Espanha principalmente, ela trazia muito ouro da América Espanhola, né? A América Espanhola, desde o início da sua colonização, sempre eles conseguiram achar muito facilmente ouro, né? Ouro, diamante, enfim, prata, era muito comum. O Brasil penou um tempinho, né? Só foi achar no século XVIII. Tranquilo? Brasil não, Portugal, no caso. Beleza? Vamos lá. Enem 2019. Tráfico de escravizados atlântico. Como é que eu sei que tu tá falando sobre isso? Aqui a referência já está tratando aqui de escravidão, farinha, né? E tráfico atlântico, né? Logo no começo aqui também está falando sobre o processamento da mandioca, enfim. Tá falando de alguma forma do tráfico atlântico, beleza? Antes da gente entrar na questão, vamos falar um pouquinho desse tráfico, né? Que vocês já devem ter enfim, noção da proporção de quantos escravizados foram comercializados, beleza? Como eu falei para vocês, a escravidão aqui na Idade Moderna é diferente da Idade Antiga. Por que, que é diferente da Idade Antiga? Porque essa escravidão ela envolve comércio, ela envolve o escravizado se torna um produto de compra e venda, tudo bem? Ela desumaniza o ser humano, tudo bem? Desumaniza ali o negro africano, tranquilo? Então, há esse processo que ocorre nessa escravidão, tá? Que é muito duro. Beleza? Então, aqui está vendo, né? Isso aqui é um mapinha que mostra, né, a quantidade de escravizados que foram trazidos da África. Trazidos não, né? Enfim, a força, né, da África para a América Espanhola, para o Brasil, né? Principalmente para o Brasil, né? A gente vê aqui, ó, no Sudeste, um número muito elevado. A gente sabe que o Porto do Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu escravizados no mundo, tudo bem? Por isso que essa questão é tão importante para a gente tratar, beleza? Isso aqui era comércio que acontecia e que era muito lucrativo para quem estava no comércio, beleza? Inclusive, se vocês forem dar uma olhada, o país que mais realizou esse comércio de escravizados não foi Portugal, foi o Reino Unido, foi a Inglaterra. Por quê? Porque eles participavam desse comércio, né, em levar esses escravizados. Eram muitos, enfim, muitos navios ingleses levaram esses escravizados para essas regiões. Eles participavam ativamente desse comércio, né? Esse comércio, inclusive de escravizados, ele foi importante financeiramente, né, para inclusive construir a revolução industrial na Inglaterra, né? Então até a revolução industrial, né, a construção do capitalismo, ela tem uma base na escravidão, né? Ela tem uma base ali no comércio de escravizados, tudo bem? Não é uma coisa diferente da outra, não. Uma coisa, inclusive, ajudou a outra, né, nesse processo. Então, a construção do capitalismo se dá muito também por causa desse, enfim, desse financiamento, inclusive na Inglaterra, né? Que é o país ali que mais fez esse comércio. Se vocês souberam há pouco tempo, né? Vocês devem ter visto que rolou lá um protesto antirracista em que derrubaram a estátua de um comerciante inglês. Esse comerciante inglês era um comerciante escravizado. Tudo bem? Beleza? E um ponto importante que a gente traz, que inclusive traz nesse livro aqui do Paul Gilroy, o inglês está meio ruim, fiz que não fiz cultura. Esse livrinho aqui, O Atlântico Negro, ele fala vários pontos importantes relacionados ao fluxo cultural que vai ocorrer, né?
Muitos escravizados, é claro, vão vir, mas vai ocorrer um fluxo muito grande que vai tanto para a América do Norte, né? América do Norte, América do Sul, a América Central, mas também para a África. Vai haver uma troca cultural, um fluxo cultural muito grande entre esses continentes, né? Por isso que se chama ali do Atlântico Negro, enfim, por causa dessa presença forte enfim, do tráfico de escravos, né? Se você vê, inclusive, na imagem do livro, bem legal, né? Bem interessante, é exatamente o formato aqui do Atlântico, né? Bem, bem bonitinho, um livro bem, bem legal para quem quiser, pode anotar aí que é maneiro. Tudo bem? Então a gente vai ver também que, além enfim, das pessoas que vão ser trazidas para cá, culturas africanas vão vir não só para cá, mas também vai ver essa troca muito grande, né? Tanto do continente americano quanto do continente africano, como eu falei para vocês. Beleza? Isso aqui já é outros números aqui também, né? Falando sobre o comércio, né? Muito aqui os produtos comercializados, né? O tabaco, o café, o algodão, o açúcar, a mineração, o arroz, né? Muito entre os países, entre os continentes, enfim. E isso vai ter uma importância muito grande, né? Tem inclusive um documentário, galera, que eu não sei se alguém tem acesso a NetNow, alguma coisa assim, tem um canal chamado Curta, que traz vários documentários. É um canal maravilhoso. Eu descobri ele até tem pouco tempo. E ele tem lá um documentário disponível no Now que é Slavery Roads, ou seja, rotas de escravizados. Bem, mais ou menos assim. Tu acha facilmente, né? Só colocar Slavery que tu acha lá no Now. E é um documentário muito interessante que aborda todo esse processo de escravidão relacionado ao Oceano Atlântico. Então é muito maneiro mesmo, vale muito a pena assistir. É uma pena que só tem no Now, né? Seria ideal se tivesse Netflix, enfim, plataformas que fossem mais acessíveis. Beleza? Então vamos para a nossa questãozinha. Questão 6. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Isso é um ponto legal. Essa questão traz um ponto legal, é que a mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos. Existem muitos saberes nativos que foram apropriados, né, pelos europeus, pelos brancos, ao longo do tempo, né? Muitos saberes, né? Inclusive a nossa prática de tomar banho se deve muito à relação com os povos indígenas, né? Enfim, até essa questão também alimentar, né, da mandioca, enfim, outros alimentos também estão nesse meio aí. Beleza? Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, conexões, né, no comércio atlântico, né, esses fluxos que o Paul Gilroy falou no seu livro, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Olha o que eu falei para vocês, como essa troca cultural vai se dar até mesmo, né, não só para cá, né, na América, enfim, no Brasil, na América Espanhola, mas também para lá, para o continente africano, né? Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a... Karina respondeu letra A. Perfeito, Karina não erra uma. A Karina não Gabi erra uma. Perfeito, as duas estão incríveis. On fire. Enfim, tá certíssimo. A difusão de hábitos alimentares. Por que a difusão de hábitos alimentares? Como eu falei para vocês, há esse fluxo, essa troca cultural muito grande. Tudo bem? Essa é uma troca cultural que vai ocorrer durante esse período todo aí do tráfico atlântico. É uma coisa mais até global, tá? Por que não disseminação de rituais festivos? Porque não está falando de ritual festivo no texto, tá? Porque ampliação dos saberes autoctones, que seriam ali os povos originários, né? Também não ampliação. Eles já sabiam isso, né? E os portugueses enfim, tomaram e ampliaram, né? Os europeus. Beleza? A apropriação de costumes guerreiros também não faz sentido. Diversificação de oferendas religiosas. Muito comum, inclusive, né, relacionar imediatamente a questão africana, hábitos africanos, relacionado à questão religiosa, né? A questão da construção da Umbanda, do Candomblé, enfim. Quando não, tá? Tem vários outros aspectos aí envolvidos. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso também, que a questão pode dar uma pegadinha aqui para quem não está ligado. Beleza? Questão 7. Essa talvez seja a questão mais dificinha, tá? Essa eu acredito que é a questão mais dificinha dessa prova do Enem. Essa questão ela fala ali de uma forma, né, um pouco mais difícil de perceber, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial até como um processo, não como
etapa um, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, beleza? A gente costuma dividir em fases para facilitar didaticamente, né? Mas como a gente sabe, a Revolução Industrial é um processo, né? Que se estende até os dias de hoje. Mas vamos lá falar sobre isso. Se vocês lembram bem, vocês já devem estar craques nisso, já devem ter dado, talvez quem está fazendo cursinho, enfim, quem já está estudando, vocês já devem ter dado que a primeira Revolução Industrial, a Revolução Industrial, ela teve um país pioneiro que foi a Inglaterra, né? E existem algumas condições históricas para que a Revolução Industrial tenha acontecido na Inglaterra. Ah, pô, aconteceu na Inglaterra porque a Inglaterra é fria. Não. Existe uma série de condições históricas, e tudo na história se baseia nisso, em condições históricas, em contextos ali, que fizeram na Inglaterra um país ali enfim, que conseguiu prosperar dentro da Revolução Industrial, conseguiu iniciar esse processo de Revolução Industrial. Tranquilo? Vamos falar algum desses fatores? Um deles é o cercamento dos campos. Isso muita gente não sabe, né? Que é os enclosures, em inglês, né? O cercamento dos campos, ele nada mais é do que cercar um campo. O que seria cercar um campo? Torná-lo privado. Quando tu cerca um campo, né? Você está delimitando o seu espaço ali, né? Aqui bem na foto, na imagem, né? Então isso aqui é meu, isso aqui é seu, tá? Ou isso aqui é meu e você não tem nada, tudo bem? Então o cercamento dos campos, ele foi um processo que ocorreu na Inglaterra até muito tempo antes, né? Até 1200, 1300 ali já estava acontecendo esse processo na Inglaterra. E o cercamento dos campos, nada mais nada menos, que era tornar um campo privado, né? Enfim, uma terra privada, tranquilo? E aí o que faz quando torna privado? E os camponeses que estão ali naquela terra cultivando? Vão ser expulsos. Havia muitas terras comunais, durante muito tempo houve. Né? Dessas terras comunais, eram terra de todos, né? E que cada camponês ele cultivava, fazia suas trocas de alimentos, tranquilo? Então não existia um dono. A partir desse processo de cercamento dos campos, há essa criação, né, da propriedade privada específica, né? Daquele ser, enfim, e o camponês não vai ter espaço nisso. Quem vai ter é quem tem condições financeiras, quem tem ali já terras, enfim, já tem poder político, tranquilo? E esses camponeses vão ser obrigados a ir para onde? Para as cidades. E aí vai gerar o quê? Mão de obra disponível, mão de obra barata disponível. Os camponeses vão ter que sobreviver de alguma forma. Eles vão para a cidade para tentar procurar oportunidade, né? Oportunidade de emprego, enfim, oportunidade de viver dignamente, beleza? E aí, né, por essas condições, o que precisa a Revolução Industrial? A Revolução Industrial precisa de mão de obra, tudo bem? E nessa Revolução Industrial, essa Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial, ela vai precisar de mão de obra barata, beleza? Para lucro ali do grande burguês, enfim, tranquilo? Então a gente vai ter uma mão de obra muito grande, muito disponível na Inglaterra. E claro, a mão de obra ali, as pessoas estavam em situações precárias sempre, né? De salário ínfimo, eram situações horríveis. Muitos camponeses não queriam passar por essas situações, mas se viram obrigados devido a ter sido expulso dos campos, tá? E esse processo vai ocorrer durante muito tempo da história, tá? É um processo bem de longa duração, assim. Tranquilo? O cercamento dos campos e, né, a expulsão desses camponeses. Matéria-prima. Isso é um ponto também importante na Inglaterra, que existia muita fonte da matéria-prima. A Inglaterra era um país muito forte, muito, enfim, uma marinha gigantesca, era um país economicamente mais importante naquele período, né? E a matéria-prima, principalmente ali o carvão, como está nessa imagenzinha aqui. Porque o carvão é o principal combustível aí dessa primeira revolução industrial. Então, quem quiser colocar aí, é bom para vocês saberem, tá? Inclusive colocando como principal ponto ali que é mais de geografia, até essa questão da matéria-prima, do combustível e tal. Mas é importante saber de qualquer forma. E outro ponto importantíssimo na Inglaterra é o acúmulo de capital. Lembra que eu falei para vocês do acúmulo de capital dentro, também pela questão dos escravos? Aconteceu também por causa disso, aconteceu também porque ela tinha muita, enfim, ela estabelecia um comércio muito grande. A Inglaterra tinha um capital disponível muito grande para você construir essas manufaturas, que vão virar maquinofaturas, que vão se transformar nas indústrias, né? Então você também necessita de capital. E ela era uma das maiores potências da época, né? A maior potência da época, cada vez mais nesse período. Tudo bem? Então, por esses fatores aqui, né, se pôde construir essa chamada Revolução Industrial, né? Iniciou esse processo de Revolução Industrial. Tranquilão? Beleza? Bem suave, né? E esse processo vai se dar aí, né, primeira fase, que é essa aqui que eu estou representando,
Aí tem a segunda fase, né? Enfim, que são outros países já que estão mais envolvidos, né? De qualquer forma, é importantíssimo. E outro ponto importante também da Revolução Industrial, que ela vai gerar cada vez mais ali, né, a associação de trabalhadores, né, os movimentos anarquistas, socialistas, vão crescer a partir da Revolução Industrial, né, pós-Revolução Industrial, né, o sindicalismo inicialmente, né, o cartismo na Inglaterra, são movimentos ali dos trabalhadores, que é bem representado também essas relações de trabalho dentro do filme do famoso, né, do Chaplin, que sempre cai, já caiu 200 vezes no Enem, que é os tempos modernos, né? Enfim, vamos lá para a questão 7. Calma que essa questão não é tão fácil, tá? Vamos ler com calma. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo, tá? Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los. Ou seja, estava havendo ali uma revolta, né? E os trabalhadores estavam apoiando essas revoltas. Como se vê neste depoimento ao The Times. Deixa queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Isso aqui, galera, está demonstrando uma situação de revolta de trabalhadores, né? E também de camponeses aqui, principalmente, né? Que tinham essas terras, que perderam essas terras, tá? Essa revolta descrita no texto ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Cuidado que essa questão pode ser um pouquinho mais difícil, tá? Essa, inclusive, ela teve algumas divergências de gabaritos por aí. Gaudi aqui, nosso parceiro, falou a letra B. A Gabi e a Karina também. Gaudi falou letra B? Ele, Caraca. ele falou perguntando, ele B? Tipo, Não, botou exclamaçãozinha? Ah, tá botou bom. uma interrogação, é. Gaudi agora tá multidisciplinar, né? Tá um pouco, lê tudo, aprende vários conteúdos, né? O mestre sabe muito. Vamos lá, galera. Então, com a resposta? Gaudi com o gabarito certinho. Expropriação das terras comunais, que é aquele processo que eu falei do cercamento dos campos, galera. Que é aquele processo de expulsar os camponeses, de tornar a terra privada, que vai fazer com que os camponeses vão ter que ir para as cidades, tá? Houve uma divergência grande de gabarito, porque essa A também fica meio assim, né? Restrição da propriedade privada. É como se essas pessoas não tivessem oportunidade ali de ter, enfim, de ter sua terra e tal, que muita gente divergiu desse gabarito de verdade, né? É porque eu pensei nessa questão da restrição como sendo algo, na verdade, que não que é um processo posterior, assim, né? A gente está falando mais das terras comunais inicialmente, né? Mas é possível também, porque essa questão ela é muito ambígua, tá? Em relação a esse ponto, tá? Houve divergência em uma série de professores sobre esse gabarito, tudo bem? Mas o importante é vocês entenderem o processo de enclosure, o processo de cercamento dos campos, o processo de tornar a terra privada, tranquilo? E o processo de revolução industrial, com certeza, tá? Até porque essa questão não vai cair de novo, né? Tem essa sorte. Beleza? Vamos lá. Questão 8. A questão 8, o que fala? Essa daqui eu não gosto muito de macetezinho para história, até porque história é mais difícil você ter os macetezinhos aí de forma, né? Como tem que ensina mate sem passa, enfim. Mas nesse caso aqui, ajuda muito na prova do Enem, tá? Eu vou falar para vocês. Essa questão aqui trata de escravidão, aqui, ó, referência já ajudando, ó, escravidão, pá, né? É a pergunta aqui relacionada ao tráfico atlântico, beleza. Vamos entender o que está falando aqui, né? Vamos lá. Olha a diquinha que eu vou dar para vocês, que vocês talvez já devem ter, enfim, lido, enfim, pensado nisso. Galera, é bom a gente saber os principais produtos que o Brasil exporta pelos seus séculos, tá? Porque isso vai ajudar na hora da identificação da prova. Ah, professor, é obrigatório? Não, claro que não. A gente fala que não precisa decorar data, não precisa ficar decorando século, mas às vezes pode ajudar vocês, beleza? Então esse aqui vai ajudar muito. Aquela questão, inclusive, só pelo século já consigo responder, beleza? Mas vamos lá. Claro que vocês vão ler a questão direitinho, pá, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Século XVI. Qual é o principal produto do século XVI? O principal produto no século XVI é o famoso pau-brasil, não é isso? Ali no século XVI no Brasil, a gente vai ver ali o período pré-colonial, a gente vai ver a extração muito grande do pau-brasil.
E a área do eixo econômico, né, a área de exploração, é na costa, né? A costa aqui do Oceano Atlântico, porque o Brasil, né, a colonização, na verdade, não tinha ainda interiorizado, né? Não tinha ido para dentro. Aqui ainda existiu o Tratado de Tordesilhas, né? Depois isso vai mudar. Beleza? Então, no século XVI, a gente tem como principal produto ali o pau-brasil. Mas quem está crescendo também aqui, ó? O açúcar, tá? O açúcar cada vez mais está crescendo e vai crescer muito mais a partir do pós-período pré-colonial, né? Quando inicia o período colonial, que é a partir de 1532, né? Ali a gente vê uma colonização de fato portuguesa sendo estabelecida, né? De ocupação, de plantação, tudo bem? Então a cana-de-açúcar também vai ajudar muito nesse processo. Então a gente vai ver no século XVI aqui o açúcar começando a dar ali das caras, tranquilo? Para já no século XVII, a gente sabe que o principal produto de exportação é a cana-de-açúcar, tudo bem? O açúcar se torna o principal produto de exportação. E a região, professor? A região, o eixo econômico principal, Nordeste brasileiro, né? Recife, Salvador, né? Região da Bahia, tá? O açúcar vai estar muito presente, muito fortemente aqui no século XVII, né? Século XVII, que é entre 1600 e 1700, né? Aqui inclusive, a gente está falando aqui de Salvador, que seria a capital do Brasil, né? Muito por causa disso, né? Por causa dessa questão da presença do açúcar, tudo bem? Era a cidade mais importante nessa época, né? Recife, Salvador, enfim, tem uma importância muito grande, tá? Tranquilo? Então aqui vai bombar o açúcar durante o século XVII. A gente vai ver um crescimento muito abrupto do açúcar nesse momento, tranquilo? Ao mesmo tempo também o açúcar vai no final do século XVII, só no final do século XVII, começar a decair, né? E aí vai tomar o lugar a mineração, o ouro, né? A riqueza dos minérios, né? Que vão começar a ser descobertos ali, né? Por meio de bandeirantes, enfim, nesse processo, no início do século XVIII, 1700 e pouquinho, tudo bem? As jazidas em Minas Gerais, enfim. E essa região aqui seria mais a região do Centro-Oeste, puxando para o Sudeste, tudo bem? E cada vez mais o Sudeste vai ganhar um papel principal aqui. Por quê, galera? Porque apesar da mineração ser um pouco para dentro, você precisa escoar o minério, né? E por onde você vai escoar o minério? A cidade principal que se tornou nesse momento aqui no século XVIII vai ser o nosso Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, tudo bem? Os minérios vão muito aqui, né? Vão ser enviados para cá para poder escoar, né? Não dá para você escoar direto daqui porque não tem avião ainda, né? Tem que passar ali para os navios, para o porto, tudo bem? Então, a mineração no século XVIII ela vai estar muito presente. Professor, quer dizer que não tem cana-de-açúcar? Quer dizer que não tem pecuária? Não, existe muito fortemente, tá? Inclusive, as drogas do sertão são pontos importantíssimos aqui, ó, que corta para a Amazônia, né? Cada vez mais a interiorização para a Amazônia e tal, né? O ciclo da borracha. Então vai ser muito importante ali também as drogas do sertão nesse momento, tudo bem? Mas o principal produto a gente coloca como o ouro, né? A mineração em si, tudo bem? E aí a gente vai ver depois, né? No século XVIII, aí a gente vai entrar no século XIX, ali na metade do século XIX, a gente vai ver cada vez mais o café tomando protagonismo, não é isso? O café tomando protagonismo para ir no século XX, no início do XX, o café bombar, né? Bombar bastante com a elite cafeeira, inclusive, dentro da República Oligarca. Tudo bem? Vamos lá. Então, beleza. Então, no século XIX, no século XX, a gente vai ver cada vez mais o café. E aí, depois, a partir de 1930, cada vez mais a soja, né? A soja hoje é o principal produto de exportação do Brasil. E aí a gente fala bastante disso em geografia, né? A gente deve falar isso em alguns momentos em geografia, da relação da soja, né? Com a terra. Tranquilo, galera? Então, essas diquinhas aqui de olhar o século é uma coisa interessante, é uma coisa se você puder aí, se você quiser estudar, é uma boa, assim, para ter uma dica para as questões, né? Porque aqui, só olhando o século, eu já consigo saber o que vai ser minha resposta, tá? Nesse caso dessa questão, tá? Porque ele é muito conteudista também. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio. Por que está crescendo no Rio no século XVIII? Porque, como eu falei, agora a mineração vai estar muito mais presente nessa região ali, né? Então, cada vez mais escravizados vão vir para o Rio direto, e não para a Bahia, não para o Nordeste, tudo bem? E se estabiliza na Bahia, ou seja, se mantém ali no padrão de sempre do tráfico de escravos, tudo bem? Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. E aí, como a gente sabe, né, a partir do século XVIII, cada vez mais o Rio vai ser o principal porto ali desses escravizados, tudo bem?
Na matéria, o jornalista informa a mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade, ou seja, as atividades econômicas estão muito relacionadas à questão do tráfico atlântico, tá? Isso anda junto em vários momentos, tranquilo? Então aqui, galera, A nessa Karina, a Karina falou que depois da sua explicação, ela acha que é letra B. E a Gabi também. perfeito. Por que letra B, galera? Exatamente isso que eu falei. Nesse momento, aqui, essa questão é muito conteudista, né? Como vocês podem ver. Vocês vão ter que ligar ali o século, né? Pensar no Rio de Janeiro, né? Por que no Rio de Janeiro está chegando todos os escravizados? Exatamente por causa desse processo ali da extração de metais preciosos. Beleza? Diego, Oi. a Karina perguntou se o açúcar ele pode ser considerado uma droga do sertão. Não, o açúcar não. É que as drogas do sertão é que elas vão ser encontradas muito mais na Amazônia, né? Na região da Amazônia, e aí vai ser muito mais voltado em relação à borracha, né? Cacau, vários tipos de especiarias, tudo bem? Mas não, o açúcar não é considerado quando a gente pensa isso, tá? Porque o açúcar ele já tem um caminho anterior, né? No Nordeste em si, tudo bem? As drogas do sertão estão muito localizadas ali para o norte, tá? Do Brasil. Ela disse Tranquilo? ok, ela disse ok. Fechou. Tá? Então, beleza, gente? Então, a extração de metais preciosos no século XVIII. Eu aqui consigo, né? Pô, atividade econômica século XVIII, pô, vai ser mineração, entendeu? Eu consigo ver isso mais facilmente, entendeu? Mas, claro, não precisa saber, né? Ter isso na cabeça para sempre, né? Vai ajudar vocês, vai auxiliar vocês com certeza. Tranquilo? Beleza? Então, saber o principal produto econômico ali em determinado momento no Brasil vai ser importante para vocês também. Show? E vamos lá. Independência do Brasil. Como é que eu sei que independência do Brasil? Mole. Tá aqui, ó. Independência do Brasil, tá? E o que que vai falar essa questão? Essa questão, ela vai abordar a atuação, não sei se vocês já ouviram falar, da Maria Quitéria. É que enfim, tem muitos personagens femininos que, devido ao nosso machismo, enfim, machismo estrutural da nossa sociedade, a gente não tem tanto acesso. E aí acaba que a gente tenta relacionar com personagens aí que a gente vê fora, né? A Maria Quitéria, ela teve uma relação parecida com a da Mulan, para quem viu o filme, para quem gosta do filme da Disney, né? Que é maravilhoso. Top 3 para mim da Disney. No filme da Mulan, né? A Mulan ali, ela se veste ali de homem para poder entrar, enfim, para lutar pelo país. E vai ser isso que vai acontecer com a Maria Quitéria nesse momento, né? Ela também vai fazer isso, né? Ela vai se vestir de homem e ela vai estar presente ali enfim, algumas batalhas travadas na Bahia com os portugueses no processo de independência. Essa questão, ela traz um ponto muito importante para a gente. Porque, olha só, ela vai falar aqui, bem no comecinho dela, já já eu falo um pouquinho melhor com vocês, ó, que nesse período da independência do Brasil vai ocorrer ali, né, pegar em armas, vai ter uma batalha contra os portugueses. E eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes falar que a independência do Brasil foi um processo pacífico. Pô, não correu guerra, foi tranquilaço. Pô, mole. Dom Pedro I foi lá, na margem do Rio Ipiranga, enfim, grita independência, e é isso. Não, mas não foi assim, na verdade. Isso foi construído. Isso é importante. Alguns mitos da monarquia, alguns mitos ali da independência, eles foram criados, construídos, tá? Um deles é que havia sido um processo pacífico, que a população aceitou, né? Isso ali por uma propaganda da monarquia, né? Uma propaganda de um ideal nacionalista, enfim, de cada vez mais construir esse ideal de nação dentro do Brasil. Então tem muito essa questão heróica, essa questão da participação popular, né, um apoio, né, ser, enfim, pacífico, porque não houve, né, resistência nesse processo, mas na verdade houve. A independência do Brasil também ocorreu por uma série de batalhas por uma série de regiões do Brasil, tanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, no Nordeste, enfim, isso vai ocorrer. E é muito interessante essa questão porque ela quebra um pouco esse mito, se você olhar bem para a questão, né? Além de trazer, né, essa questão da Maria Quitéria, que eu já vou falar um pouquinho para vocês do que se trata dentro da questão, mas ela trata esse ponto aí que não é tão falado, tudo bem? Que a independência não ocorreu pacificamente, tá bom? Esse quadro, inclusive, quadro famosíssimo de independência, foi criado no segundo reinado só, inclusive, e nada disso, na verdade, aconteceu, né? Não é uma foto, não é uma representação, né, imediata daquele local, né? Não existia fotografia ainda nessa época, daqui a pouco começa a existir mais, né? Não sei se a máquina já foi inventada nesse período, mas não existia com frequência, pelo menos nessa época aí.
Depois, no segundo reinado, vai ter cada vez mais. Mas, enfim, a pintura, então, ela cria ali, né, tem uma lógica simbólica muito envolvida nela, tudo bem? Então, por exemplo, aqui está o Dom Pedro, né, pô, tá, pá, em cima do monte, né, acima dos outros, né, tem uma cavalaria aqui, inclusive eu cortei aqui, mas o povo está olhando, os camponeses estão olhando aqui, como se fosse uma aceitação da situação. Então a gente vê que existe a construção da pintura ali que tem uma questão simbólica. Isso é muito importante para a gente ver várias questões do Enem. Várias questões do Enem, eu vou pedir você olhar o lado, enfim, analisar as imagens, né? Analisar aquele quadro, analisar aquela pintura, analisar aquela foto. Isso também é muito comum no Enem. E também é uma coisa que a gente pouco faz, né? Que é importante a gente fazer cada vez mais, tudo bem? Nada disso aconteceu, né? Como a gente sabe, a gente deve saber, o Dom Pedro estava com uma dor de barriga gigantesca, por isso que foi às margens do Rio Ipiranga, isso mesmo, essa situação triste, tenebrosa, como vocês podem ver. Ver não, mas pensar. Mas, de fato, é claro que eles não vão representar isso. Imagina o Dom Pedro ali na margem do Rio Ipiranga fazendo, né, suas necessidades, jamais. Né? Então, há uma construção ali, né, para valorizar a monarquia, enfim, na defesa da nação, enfim. Então, esses mitos da independência, da monarquia, eles vão ser criados, tá? Essa questão simbólica é criada, tranquilo? Isso é muito comum e que, enfim, que acaba ganhando aceitação durante muito tempo, tá? E aí a gente vai para nossa questãozinha, que acaba que também não tem, pô, é uma questão que podia ser de sociologia até. Ela não tem uma pegada assim, também é muito conteudista, mas é uma questão bem legal, bem interessante. Vamos lá. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, Bahia, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses, ou seja, no processo ali de independência. Tá? Apesar da proibição de mulheres nos batalhões voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Ou seja, alistou às escondidas ali, bem para quem conhece o filme da Mulan, tem tudo a ver. Podia ter um filme da Maria Quitéria no Brasil, como se, talvez tenha, né? Não lembro de nenhum, mas poderia ter um grande filme, né? Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Né? Vamos lá entender o que está tratando esse textinho. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia como eu falei para vocês, mais uma questão ali um pouco interpretativa, né? Tem conteúdo ali também envolvido, claro, mas ela tem uma pegada interpretativa também. Então é importante vocês darem uma lida com calma. A Karina falou a letra A. Karina, eu não preciso nem falar que tá certo, né? Nunca errou. Mas não tem problema não. Mas a Karina está certa. Rigidez hierárquica da estrutura social. Por que rigidez hierárquica da estrutura social? Como é a estrutura social brasileira, principalmente naquele período? A estrutura social brasileira é hierárquica no sentido de, né, que acima estão os brancos europeus, não, os brancos, enfim, europeus não, porque a gente está na independência já. Mas os brancos, enfim, abaixo as mulheres brancas, né? E abaixo, enfim, os homens negros, os escravizados, os ex-escravizados, tudo bem? Há uma hierarquia muito forte na estrutura social brasileira. Permanece até os dias de hoje, ainda que menos evidente, enfim, menos forte como era naquela época, tudo bem? Então, essa questão demonstra a rigidez hierárquica da estrutura social, por quê? Para ela participar do exército, ela teve que se vestir de homem, né? Ela falou isso. Ela Oi? falou a Karina falou que tinha pensado na letra B, mas ela teve que se fingir de homem, né? E aí, por isso, ela... Perfeito, perfeito. Eu ia falar exatamente dessa alternativa errada. A inserção feminina dos ofícios militares não pode ser porque essa inserção, na verdade, não correu, né? Ela foi meio que burlada, né? Ela foi ali, ela se vestiu de homem para poder participar, para poder entrar no exército, para poder participar dessa batalha, né? Lutar ali pelo Brasil nesse período. Beleza? Tranquilo? Perfeito, Karina. Foi a Karina que falou isso, né? Isso, Karina. Show. Obrigado, Letícia. Vamos lá. Questão 10. Primeira República. Revolta da vacina. Como é que eu sei revolta da vacina? Tá aqui já. Revolta da vacina, né? No meu rostinho. Textinho do José Murilo de Carvalho, livro, né? Os Bestializados, que é muito legal o livro também. É um livro que cai bastante no Enem. É um livro clássico de história. É um livro também, enfim, importante para todos os historiadores, para todas as pessoas lerem, que é um livro muito bom de fato. É um grande historiador, José Murilo de Carvalho. Enfim, revolta da vacina.
Eu não vou falar também, vou ficar batendo em todos os aspectos da revolta vacina nessa questão, porque já caiu, né? A chance de cair no ano seguinte diminui, né? Apesar de ser possível, tudo bem? Mas eu vou comentar algumas questões ali que envolvem ela, tá? Que são importantes. Revolta da vacina, galera. Se vocês conhecem bem, a revolta aconteceu no Rio de Janeiro, né? Essa revolta aconteceu após, né, a vacinação obrigatória da varíola, né? Enfim, porque o Rio de Janeiro estava passando por um processo ali que seria o da Belle Époque, né, de embelezamento da cidade. Então havia uma estrutura ali sanitária também, porque o Rio de Janeiro, de fato, o saneamento era péssimo, enfim, e muitas doenças existiam no Rio de Janeiro. Era muito comum você pegar doença, qualquer europeu que vinha de viagem pegava doença facilmente no Rio de Janeiro, com dengue, enfim, que existe até hoje, né, inclusive. Mas a revolta da vacina se deu muito por essa questão aí envolvendo a vacinação da varíola, né? Vamos entender isso, gente. Cara, vamos pensar na época, 1904. Pensa bem, existe gente que não acredita em vacina, né? Existe hoje gente que fala que vacina é conspiração. Imagina nessa época, em 1904. Não havia, por parte do Estado, políticas, enfim, de informação, né, relacionada à saúde e tal, para informar a população enfim, do quão necessária é a vacina, do que é a vacina. A vacina também tinha muitos cientistas, inclusive, que ainda também não estavam muito a favor da vacina no começo. Então não era por ignorância desses habitantes do Rio de Janeiro, né? Que era a área mais pobre ali no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, na área do centro do Rio, havia uma série de cortiços e tal, que eu já vou falar para vocês também, né? Então não era uma questão de ignorância, ignorante, toma vacina. Não, não era assim que funcionava, né? Porque eles não sabiam o que era vacina, né? E como o governo fazia essa vacinação obrigatória? Eles entravam nas casas, simplesmente, entravam nas casas de uma forma bruta, e obrigava a tomar a vacina de qualquer forma, né? Através, enfim, a força policial estava presente, tudo, tranquilo? E é claro que a população que já estava sofrendo muito com uma série de reformas que estavam derrubando cortiços, enfim, naquela região, a população, né, insatisfeita com aquela situação, ela se revoltou exatamente por causa disso. Tudo bem? Então não é por causa da vacina, ela revoltou porque não queria tomar vacina. Não é assim, né? Havia ali uma pressão do governo, havia uma autoridade, um autoritarismo, na verdade, por parte do governo, que fez com que essa população se revoltasse, né? Pô, imagina, essa população na miséria ainda tem que ficar lidando com isso, né? Com essa força policial absurda dentro das suas casas, enfim. Então, essa revolta que ocorreu dentro do Rio de Janeiro, em vários momentos do Rio de Janeiro, que virou aqui, ó, um palco de guerra civil, aconteceu exatamente por causa disso. Beleza? O Rio de Janeiro, galera, naquela época e até hoje, ele é marcado muito pela contradição social, né? A gente tem uma desigualdade social e econômica no Rio de Janeiro muito grande. Isso demarca já também períodos anteriores, né? Desde a República também. Tranquilo? Aqui, desse lado direito, a gente tem os cortiços, né? Aqui já tem as madames, já, né? Enfim, numa alta classe no Rio de Janeiro. E a gente vê que essa diferença, essas contradições no Rio de Janeiro eram muito claras, muito evidentes. Tudo bem? E qual era o objetivo ali do Rodrigues Alves, do Pereira Passos, era o quê? Era expulsar a população pobre da capital, nova capital do Rio de Janeiro, a nova capital do Brasil, né? A capital do Brasil recente e tal, que estava se reformulando, enfim, cada vez mais. Recente não, né? Já tinha um tempo que era capital, mas estava se reformulando, né? Para os padrões de Paris, enfim. Paris era a cidade que eles almejavam, enfim, construir aqui no Rio. Só que para isso eles faziam o quê? Eles expulsavam a população mais pobre. Então, muita da população negra, enfim, ex-escravizada ali daquela região, ela teve que ir para a Baixada, teve que ir para os morros, enfim, cada vez mais o processo de favelização aumenta nesse período, né? Então essa população é totalmente rejeitada, excluída, tudo bem? E essa exclusão permanece até os dias de hoje no Rio de Janeiro, né? É uma coisa que permaneceu aí, permanece, enfim, na nossa história. Tranquilo? Vamos lá. Questão 10. A revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado e fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava a participação das decisões políticas, defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Vamos lá. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava
Vamos lá, galera. O que que a ação popular nesse momento questionava? Vamos lá, Karina, amassa aí. A Se Gabi fica... falou letra D. Quem falou? A Gabi. Isso, Gabi. Perfeito. E A a Karina ficou entre C ou D. Beleza, vamos falar sobre a C. Essa boa. Faz até sentido você. Eu ia falar exatamente dessa resposta também, Karina. As reformas urbanas. Já vou entrar nela. O arbítrio governamental, o que que é isso? É o autoritarismo do governo, né? Essa forma ali que o governo tratava aquela população mais pobre da região do Rio de Janeiro. Tranquilo? Vamos lá, por que não as reformas urbanas? É que a gente estuda a revolta da vacina dentro de reformas urbanas, né? Então, às vezes, se mistura as coisas ali, às vezes a gente pode confundir. Na verdade, a população não era contra a reforma urbana. Se a reforma urbana ali for para beneficiar ela, pô, ótimo, né? Enfim, o saneamento básico, pô, importantíssimo. Mas, na verdade, ela não questionava isso. Ela questionava como o governo agia para produzir essas reformas, entende? Para, enfim, produzir o saneamento, para produzir uma política sanitarista ali, de saúde pública, tudo bem? Essa era a questão que mais tocava a revolta da vacina, tá? Existem vários aspectos também do movimento da revolta da vacina. É uma revolta muito interessante de estudar, tranquilo. E ficou claro para quem falou mesmo foi a Gabi, não, foi Karina que tinha falado de reformas urbanas, pensou que poderia ser. Ficou Isso, claro? ela falou C ou D. Aí ela disse que entendeu sim. Perfeito, então tá ótimo. Você entendeu? Tá top. E vamos lá para nossa última questãozinha do slide. Governo JK, que essa questão, inclusive, ela pode ser um pouquinho, ela pode ser geografia também, né? Tem tudo a ver com geografia. Talvez tenha até mais a ver com geografia do que história. Mas eu vou trazer ela um pouquinho aqui, porque ela fala sobre um momento muito importante, né? A experiência democrática brasileira. E aí, galera, pensa aí na cabecinha, na cabeça, né? A gente passou pela Primeira República na Revolta da Vacina, e agora a gente está nesse processo aí do pós-Estado Novo de Vargas, tá? Que é a experiência democrática, que vai ocorrer e que também é chamada de intervalo, né, democrático, enfim, também pode ser chamada assim. E também período entre ditaduras, porque a gente tem a ditadura do Estado Novo, que acabou em 45, e a ditadura do golpe militar, enfim, que iniciou em 64, né? Esse período aqui é um período muito importante para a gente estudar também, né? Aqui a gente inicia com Dutra, depois Vargas, né? Tem o suicídio do Vargas, né? Que é um momento importantíssimo aí para a história também para a gente estudar. Entra o Juscelino Kubitschek, que quase não entra, né? Rolou uma tentativa de golpe, inclusive. Tem Jânio Quadros, o Jânio Quadros vai ficar só alguns meses e vai, enfim, vai renunciar, vai ter uma série de problemas aí. E vai ter João Goulart, né? Que até a posse de João Goulart também ele quase sofreu um golpe, depois ele vai sofrer um golpe em 1964 também, tá? Essa experiência democrática aqui é muito importante para a gente, porque existem alguns aspectos da nossa democracia que foram construídos nesse período, né? E também nessa experiência democrática, ela vai ter uma disputa muito grande entre a questão do desenvolvimentismo nacional e o liberalismo, né? A defesa da privatização, enfim, isso vai estar muito em voga nessa disputa na época. Tudo bem? A gente sabe que aqui Juscelino, Vargas, eles vão ser os caras desenvolvimentistas nacionais ali, né? Vargas, inclusive, vai defender muito a questão da industrialização estatal e tal. Já o outro partido, que é o UDN, que era o partido do Jânio Quadros, inclusive, vai defender a privatização, um outro modelo que não esse desenvolvimentista nacional, tá? Então, isso é muito importante também, esse modelo econômico. Vale a pena dar uma estudada, marca aí que vale a pena dar uma estudada o desenvolvimentismo nacional, tá? Nacionalismo desenvolvimentista, também pode se falar assim. Tranquilo? Então marca isso que é um importante ponto para o estudo. Tranquilo? E aí a gente vai para a nossa questãozinha, para a gente finalizar e tirar qualquer dúvida, enfim. E vamos embora. Questão 11. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação. Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer um tempo novo, um novo tempo. E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria os trabalhadores. Nossa, li muito errado, desculpa, gente. Os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho, em carro de boi, em lombo de burro, em pau de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis.
em sua mudez, cheia de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias. Ou seja, está falando dos trabalhadores que vieram para a região Brasília, que se tornaria a nova capital do Brasil. Tudo bem? Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudade aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Beleza? Isso aí é para contar ali o que a Sinfonia da Alvorada, Brasília, aqui na referência, né? Então é algo, né? Não está trazendo as contradições presentes na construção de Brasília, né? Está trazendo, é claro, o lado positivo, criado aí um simbólico, né? Construído. Tranquilo? No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente, em. Vamos lá, galera. Nossa última questãozinha. A Gabi falou letra A. Beleza, já deu um spoilerzinho aí. O povo tá Vamos lá. afiado em história. Oi? O povo tá afiado em história. Pô, benzaço. Gabarito. Dúvida ali em uma questão ou outra, mas foi tranquilo. Karina falou que também iria na A. Tá bom. Então vamos lá. Acerta, claro, se vocês acertaram tudo, vão acertar essa também. Apelo simbólico e migração interregional. Por quê, galera? Esse processo ocorreu bastante no governo JK, né? Como a gente sabe, né? E tem bastante uma interiorização aí, cada vez mais no Brasil, né? A construção de Brasília ela veio com esse objetivo, inclusive, né? E por meio das rodovias, enfim, conectar o Brasil num projeto rodoviarista cada vez mais forte, né? O JK também tinha essa questão muito desse desenvolvimento voltado para o rodoviarismo, né? E apelo simbólico, é claro, porque vocês estão vendo que é uma forçação de barra aqui, né? Vários momentos, né? Enfim, criando tempo novo, um novo tempo, um ritmo novo. Então tem uma questão simbólica muito presente para criar, né? Para dar essa vontade, enfim, construir uma lógica nacional também, nacionalista envolvida, tudo bem? Que era muito presente também no governo JK. Tranquilo? Sem problema? Aqui já acaba. Queria agradecer, né? Está realmente querendo, está querendo, realmente estudando, isso é importantíssimo. E toda a força do mundo para vocês aí, para estudar nesses temas difíceis, que eu entendo que é difícil. E agradeço aqui a companhia. E aqui, né, as redes sociais aqui que eu faço parte, né, o Sinamate, claro que vocês já conhecem, @underline um pouco, que é uma ótima página de verdade para vocês para vestibular, e a história da ditadura também, tá bom? Foi um prazer dar essa aulinha. Se qualquer dúvida aí, vocês podem falar. Oi. Deixa eu fazer um pedido. A galera vem me perguntar, da galera da página aí, do nosso projeto, no caso, como estudar tanto para matemática como para as outras disciplinas nessa reta final. Então, vê se você consegue dar algumas dicas para eles em como estudar história e faz o seguinte, cita aí uns 5 assuntos mais importantes para eles estudarem nessa reta final, assim, que tu acha. Beleza. Galera, olha só, o Enem tem essas alterações nesse ano, né? Mas é claro que eu acho que, inclusive, esse ano caiu menos Brasil do que normalmente costuma cair. Mas Brasil ainda é um assunto mais presente no Enem, né? Então, pô, estudar a questão do tráfico negreiro, estudar, vou botar aí, vou falar alguns aí, não sei se vai ser 5, tá? Anotem aí. Tráfico negreiro importantíssimo. O período do segundo reinado cai muito, né? A gente também tem a República Oligárquica, também cai muito, está muito presente, né? Nesse ano, caiu a Idade Média, que não costuma cair tanto, enfim, às vezes cai, às vezes não. Reforma Protestante também, enfim. Mas Guerra Fria também costuma cair muito, apesar de não ter caído nesse ano, tranquilo. E mais um aí, com certeza, uma matéria de Brasil, né? Também ditadura militar, não vou falar, porque não caiu ano passado, né? E não sei como é que vai cair esse ano. Mas posso falar mais um aí, que é o Brasil Colônia, tá? Que é um período muito importante também. Eu puxei a sardinha para o Brasil porque, de fato, é o que eu acho que mais aparece no Enem normalmente, né? Se a gente vê a maior parte das questões, então saber o Brasil, entender o Brasil, vai ser muito importante para vocês de alguma forma. Tranquilo? Dieguinho. Oi? Posso complementar? Claro. Tu acha que Black Lives Matter, esses movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, podem cair? Com certeza. A gente sabe que o Enem, enfim, tá com um apelo diferente aí e tal, mas com certeza essa questão envolvendo o Black Lives Matter, os protestos antirracistas, podem estar muito presentes, né? E podem estar muito presentes também envolvidos
em períodos ali de clara, de um racismo evidente, que é o pós-abolição. É um momento muito importante para a gente estudar. O que é o pós-abolição? É a gente entender que depois da abolição, né, da escravidão, o negro continuou sendo, enfim, excluído, enfim, da sociedade, enfim, tanto do aspecto econômico quanto do aspecto político, né? Isso persiste durante muito tempo, persiste até os dias de hoje, mas nesse pós-abolição, imediatamente no pós-abolição, na Primeira República, isso vai ficar muito evidente, tá? Então, trazer também o assunto da escravidão também é um assunto que sempre cai, sempre importante, tá? E de alguma forma dá para conectar com esses aspectos. Tranquilo? Diego, a Karina perguntou as matérias que mais caem na discursiva da UERJ. Da discursiva da UERJ? Isso. Então, de novo, eu falo muito sobre o Brasil e Guerra Fria. É bem essa pegada. No Brasil, inclusive, cai muito ditadura militar, né? Que não caiu no Enem, mas na UERJ costuma aparecer sempre, né? Não só a ditadura militar, mas, enfim, a Guerra Fria. Eu tenho anotado até o quanto cai de cada um. Eu posso até mandar para vocês depois. Vocês querem depois compartilhar com eles? Pode ser? Então é isso, pessoal. Agradecer novamente o Diego pela disponibilidade dele, pela incrível aula que ele deu. Acho que vai ajudar muita gente. Acho não, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se quiserem material de apoio, é só falar com a gente, entrar nas nossas redes sociais. Sigam o Corpo, sigam o Diego, sigam o História na Ditadura. São páginas incríveis. O Diego está sempre também à disposição de vocês para o que precisar. E é isso, muito obrigado pela aula, assistam as outras e teremos mais aulas aí nessa semana Enem para vocês se prepararem bem para essa prova, beleza? Tamo junto!